E aí pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, eu sou Cleverson Delvecq e a gente vai para mais uma aula referente a citologia. Lembrando que isso aqui é um curso completo e gratuito para você. Se você não sabe achar todos os vídeos, desde o básico ao avançado da citologia, ao final desse vídeo vai aparecer aqui um quadradinho aqui, ó, em algum lugar da sua tela. Só você clicar lá, vai ter escrito citologia, você clica ali, vai aparecer todos os vídeos. Beleza, galera? Tranquilo, só clicar ali, você já vai vai encontrar todos os vídeos. Gratuito, você não tem que pagar nada. Só convido você a participar da nossa comunidade, que também é gratuito. Só clicar nesse botãozinho vermelhinho que fica embaixo do vídeo e inscrever-se. Clicou ali, você já faz parte aqui. E claro, a vantagem de segunda a sexta, sempre você vai receber novos conteúdos referentes à área da saúde. Não só sobre citologia, mas anatomia, as partes clínicas também. E você é muito bem-vindo. Então, tá convidado, se inscreve aí e vamos logo ao que interessa. Hoje vamos falar sobre replicação ou duplicação do nosso DNA. Vamos lá. Bom, galera, quando a gente fala de duplicação do nosso DNA, a primeira informação que a gente tem que dizer aqui é que essa duplicação do DNA, ela ocorre durante a interfase. A interfase celular. Lembra que nós falamos que a interfase ela é dividida em quais ali porções? A parte que é G1, a S e a G2, para depois vir e acontecer ali a mitose, a divisão celular. Então lembre-se, a nossa duplicação do DNA, ou replicação, ela ocorre na fase S da interfase. Né? Tem a G1, S e G2. Então, a S é onde ocorre essa duplicação. E existe aí, né, galera, informações, por exemplo, que esse DNA ele tem que sofrer o mínimo ou o zero, praticamente, de mutação. É inevitável, né, que não ocorra mutações, mas que elas sejam mínimas. Até porque a mutação é importante para a adaptação desse ser humano, né, desse corpo. Então, pode acontecer, mas não seja algo extraordinário, porque essa mutação extraordinária, fora do comum, pode levar a um câncer, por exemplo. Então, lembre-se, a mutação ela tem que ser nula praticamente, mas pode acontecer. Beleza? Então o corpo trabalha para que não tenha mutação. Agora, a gente tem que lembrar um pouquinho do vídeo passado. Como que é a estrutura desse DNA para depois a gente falar da nossa duplicação. Então vamos dar uma relembrada. Bom, galera, o que a gente pode falar da estrutura do DNA? Primeiro, se a gente fazer aquela analogia do vídeo passado de uma casa, né? Do que é feita uma casa? De tijolos. Não é verdade? Então, o que seria o tijolo do DNA? O que seria a unidade fundamental para formar o DNA? São os nucleotídeos. E o que são nucleotídeos? É um açúcar ligado a um fosfato, que é ligado ali também a uma base nitrogenada. Então, esse conjunto, galera, é o chamado nucleotídeo. Ele é o tijolo do DNA, ou seja, o conjunto dos tijolos forma uma casa. E o conjunto de nucleotídeos forma o DNA. Então, esses nucleotídeos eles vão se ligar, formando uma fita de DNA. Beleza? Só que a gente falou que o DNA ele não fica como uma fita simples. O DNA, geralmente, ele se une a outra fita, formando uma dupla hélice de DNA. E, claro, essa fita formada vai se unir com outra fita, por meio da ligação das bases nitrogenadas. Lembra lá do macete? Gal Costa, guanina, citosina, ou seja, a guanina se liga a citosina, e Agnaldo Timóteo, né? Agnaldo, A de adenina, Timóteo de timina. Então, adenina se liga a timina e guanina a citosina. Beleza? Essas são as bases nitrogenadas que por pontes de hidrogênio, né, vão unir as duas fitas do nosso DNA. E outro ponto muito importante que a gente não pode esquecer é uma regrinha, né, galera? Lembrar que as duas fitas de DNA, elas estão unidas, porém elas são antiparalelas. Em que sentido? Uma fita vai de 5' para 3' e outra vai de 3' para 5'. Ou sejas, elas não estão no mesmo sentido, elas são antiparalelas.
né? Uma vai de 5 para 3 e outra de 3 para 5. Lembre-se disso, que vai ser importante para a gente destrinchar aqui a duplicação. Agora, outro ponto que eu já quero que você guarde, né? Vai ser importante daqui a pouco, é que sempre que a gente for fazer uma nova fita, essa fita ela vai ser formada no sentido 5 para 3, ou seja, a nova fita que vai ser formada, ela vai de 5 linhas para 3 linhas. Sempre vai ser dessa forma. Apenas guarde essa informação. A nova fita de DNA é formada de 5 para 3. Guarda isso que você vai entender daqui a pouco. Agora, quando a gente já entrando, né, nessa parte de duplicação, já sabemos aí algumas características, relembramos o DNA, o que a gente tem que falar de duplicação do DNA? Primeira coisa, o DNA, sempre que ele vai ser duplicado, é de uma forma semi-conservativa. O que isso quer dizer? Nós temos o DNA, né? O DNA é formado ali, né, cada um por sua fita, uma dupla fita unida. Eu vou lá, separo a fita de DNA e vou usar um molde, que é a fita mãe, e vou formar, a partir desse molde, que é a fita mãe, uma nova fita. Então, eu vou ficar com uma fita antiga e uma fita nova, que eu acabei de formar utilizando a fita mãe. Então, guarda essa informação. A duplicação do DNA ela é semi-conservativa. Por quê? Porque eu uso uma fita mãe para ser molde para que eu forme uma fita filha. Então, fica uma fita velha e uma fita nova. Então, galera, chega de blá 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 e vamos logo diretamente à duplicação. Como que ocorre? Quais são os passos para que exista a duplicação ou replicação do DNA? Primeiro de tudo, existe um local que a gente chama de origem da replicação ou de duplicação do DNA. Esse local ele marca ali o ponto onde deve ocorrer essa duplicação. E a partir desse momento que eu tenho o ponto de origem, chega uma moléculazinha ali chamada de DNA helicase. Lembra, quando a gente fala de helicase, lembre de uma tesoura. Por quê? Porque ele vai chegar cortando, separando as duas fitas de DNA. Eu acabo cortando aquelas ligações ali entre as bases nitrogenadas, que unem as duas fitas, e separo as duas fitas. Ao separar essas duas fitas, vai entrar em ação uma proteína que a gente chama de SSB. Essa proteína ela vai ajudar a manter, né, essa forquilha que foi formada, né? Eu abri ali, né, essa região das duas fitas, né, desliguei as duas e entra essa proteína para manter, né, essa forquilha que foi formada. Logo depois entra em ação a DNA topoisomerase, que vai evitar que ocorra o enovelamento novamente desse DNA, senão vai atrapalhar a gente formar uma nova fita. Então lembre-se, chegou a DNA helicase, cortou ali, separou, né? Separou as duas fitas. Vem a proteína SSB, ajuda a manter essa forquilha, e a DNA topoisomerase, que evita que ocorra ali novamente o enovelamento. Beleza, e agora, o que acontece? Entra em ação a DNA primase. Essa DNA primase, ela basicamente vai ser ali sinalizadora, né? Vai ser um ponto inicial onde deve chegar a DNA polimerase e trazer os nucleotídeos. Então, a DNA primase ela é como se fosse um local inicial onde deve ocorrer, né, esse processo de formação da fita, né, que já foi aberta, né, já formou a forquilha, DNA primase vai lá e marca onde deve começar. E aí vem a DNA polimerase trazendo vários nucleotídeos, vários tijolinhos que a gente falou. Lembra? O tijolo do DNA é o nucleotídeo. Vários nucleotídeos formam uma fita de DNA. Então vem a DNA polimerase como se fosse um caminhão trazendo ali, trazendo para o local onde ele deve se ligar. E aí vem a DNA ligase e termina a ligação, formando exatamente essa fita de DNA nova, a partir de uma fita mãe. Lembra que a gente falou? É semi-conservativo. Só que agora entra aí uma questão que eu te falei lá no início do vídeo. Lembra que eu falei para você? Tem duas regrinhas que devem ser obedecidas. A primeira regra, as duas fitas de DNA, elas são o quê? Antiparalelas. Uma vai de 5 linhas para 3 linhas e outra de 3 linhas para 5 linhas.
Elas nunca são ali no mesmo sentido, elas são antiparalelas. E qual foi a segunda regrinha que eu te falei lá no início? É que sempre a fita nova de DNA vai ser formada em que sentido? De 5 para 3 linhas. Beleza? Essas são as duas regras. A partir dessas regras, a gente vai falar de um ponto muito importante agora. Então, galera, lembra que a gente falou, né, da DNA primase, marca o local onde deve formar essa fita, aí vem a DNA polimerase, né, que os nucleotídeos vão organizar eles para serem ali ligados e formar essa fita de DNA. Agora, lembra da regrinha, né? Sempre vai ser antiparalelo. Se uma fita está de 5 para 3 linhas, a outra tem que ir de 5 para 3, né? Sempre tem que obedecer essa regra, né? Tem que ser antiparalelo. Aí a gente falou da outra regra. Sempre eu vou formar a nova fita de 5 para 3 linhas. Então, consequentemente, né, a gente separou as duas fitas e vai formar, a partir dessas duas fitas separadas, duas novas fitas. E aí uma vai ser formada de forma contínua, né, de 5 para 3 linhas normalmente. Por quê? Porque é antiparalelo. Uma fita está de 5 para 3 e a outra vai formar de 5 para 3 no contrário, né? Elas são antiparalelas. Já a outra fita, né, que foi separada ali dessa fita de DNA dupla, ela vai ser formada por fragmentos. Por quê? Porque eu tenho que obedecer essa regra. Ele tem que ser antiparalelo e sempre ir de quê? De 5 para 3. Então, vai ocorrer o quê? Eu vou lá com a minha DNA polimerase e formo um fragmento, né? Depois de 5 para 3, formo um fragmento. Depois de 5 para 3, outro fragmento, como a gente vê aí na tela. Formando os famosos fragmentos de Okazaki. Tranquilo? De forma simples e resumida. Uma fita sempre vai ser assim. Uma fita, na hora da duplicação, vai ser formada de forma contínua, para obedecer as duas regras que a gente falou. Tem que ser antiparalelo e sempre formar a nova fita de 5 para 3 linhas. Uma vai formar contínua e a outra vai ser formada em fragmentos, pelos fragmentos de Okazaki. Guarda isso que vai ser importante para a sua prova. Então, galera, ó, a partir do momento em que a DNA polimerase organizou os nucleotídeos, vem a DNA ligase e promove a união entre eles novamente, né? Promove a união dos nucleotídeos e a ligação ali entre as fitas de DNA. Lembrando, eu ligo uma fita velha, fita mãe, a uma fita nova, né? Sendo assim, a duplicação do DNA semi-conservativa, porque fica uma fita velha, que é a molde, e uma fita nova, que é formada a partir dessa fita antiga, ou uma fita mãe. Tranquilo? Então, galera, não tem segredo, é muito simples. Vamos ter um vídeo aí mostrando também, né, os processos de organização, provavelmente o próximo vídeo. Lembrando, se você não sabe achar todos os vídeos de citologia, agora vai aparecer para você os quadradinhos aqui. Você clica no de citologia que vai te direcionar para o curso completo e gratuito. Então, se inscreve no canal e eu te espero aí no próximo vídeo. Valeu?